Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência na aula, tá? Aula de conjuntos, agora vamos para a segunda parte, tá? Parte 2. Vamos continuar falando sobre noções de subconjunto. Então vamos lá, gente. Um conjunto A, veja, um conjunto A qualquer, ele vai ser subconjunto de um outro conjunto, que é o conjunto B, C e somente C. Veja, todo elemento de A pertencer também ao B. Como assim? Não entendi. Então vamos lá. Vou escrever isso de forma matemática. Então, antes de mais nada, você tem que entender que a notação é essa. A é subconjunto de B. Esse símbolozinho aqui é o símbolo de contido, tá? Esse símbolo de contido, só é possível entre conjuntos diferentes. Você não vai usar esse símbolo com elementos do conjunto. Você vai usar esse símbolo apenas entre conjuntos. Então, como que a gente lê isso? A gente pode ler da seguinte forma, que A é subconjunto de B, ou a gente pode ler que A está contido em B, tá? E o que isso significa? O A está contido em B, C e somente C, para todo, veja, esse A de ponta cabeça é para todo x, ou seja, qualquer número independente desse número, pertencente ao conjunto A, ou seja, qualquer elemento de A, né? Para todo x pertencente a A, isso aqui vai implicar o quê? Que o x também pertence a B. Nossa, não estou entendendo nada, né? O que isso quer dizer? Veja, imagina o seguinte, esse conjunto aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E imagina agora que o conjunto B seja o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Imaginando esses dois conjuntos, veja, o A tem quantos elementos? Ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos aqui, certo? Que a gente está observando dentro do parênteses. 5 elementos, né? Ok. Se ele tem 5 elementos, a gente vai observar o seguinte. Veja, a notação diz o seguinte: para todo x pertencente a A. X aqui é um elemento de A. Então eu estou falando de todos os elementos do A aqui, tá vendo? Ó? Veja, para todos os elementos que pertencem ao conjunto A, o x também pertence ao B. Ou seja, veja que o A, esse 1 está aqui também. Esse 2 está aqui. Esse 3 está aqui. O 4 está aqui. E o 5 está aqui. Ou seja, todos, olha aqui, é o símbolo, todos os elementos de A também estão presentes em B. Logo, o que a gente tira de conclusão disso? Que o A está contido em B. O A é subconjunto de B. Por quê? Porque todos os elementos de A também são elementos de B. Posso dizer o contrário? Posso dizer que os elementos de B são elementos de A? Não. Por quê? Porque o 0 ele é um elemento de B, mas não é elemento de A. E o 7 e o 6 também são elementos de B, mas não são elementos de A. Logo, eu não posso dizer que o que o B está contido no A. Logo, eu posso dizer que o B, veja, o B não está contido. Então a gente corta, tá, o símbolo de contido. O B não está contido em A. Logo, o B não é subconjunto de A, porque não estabeleceu toda esta regra aqui. Então a relação, veja que a relação não é inversa. Se eu tenho um conjunto, aliás, que ele é subconjunto de outro, a relação inversa não necessariamente é o contrário.
Então veja que neste caso o A é subconjunto de B, porém o B não é subconjunto de A, tá? O subconjunto, ele sempre vai ser menor ou igual ao conjunto total aqui que a gente está relacionando, tudo bem? Então esse subconjunto, veja, ele vai ser menor do que o B ou ele é igual ao B. Ele nunca vai poder ser maior, né, do que esse conjunto que a gente está relacionando. Tudo bem, galera? Então veja o seguinte, esta relação aqui, este símbolo que eu estou usando aqui, este símbolo aqui é um símbolo que a gente utiliza para relacionar conjuntos, tá? É um símbolo que a gente usa para relacionar conjuntos. Quando a gente quer relacionar elementos em relação a um conjunto, a gente usa o pertence, né? Então, por exemplo, o elemento 1, veja, o 1, ele pertence ao conjunto A. O elemento 2, ele pertence ao conjunto A. Mas veja que o elemento 7, ele não pertence a A. Ele não pertence a A. Mas o 7 pertence ao quê? Ao B. Tá? Então, o símbolo de pertence e não pertence, a gente relaciona com os elementos de um conjunto. Já o símbolo de contido e não contido, né, contém ou não contém, a gente vai usar entre conjuntos, tá? Tudo bem? Então é isso, vamos falar agora de propriedades. A primeira propriedade que a gente vai relacionar é a seguinte. A gente sabe o conceito já de, vamos lá aqui, P1, propriedade 1. A gente sabe do conceito de conjunto universo, né, que é o conjunto máximo que a gente vai observar de números, né, dentro da nossa questão. Veja que o conjunto universo, ele é o conjunto mais amplo de todos. É um conjunto que abrange praticamente todos os elementos, certo? Então, independente do conjunto que a gente estiver observando, independente do conjunto que a gente estiver trabalhando, todo conjunto que a gente trabalha, ele vai ser subconjunto do conjunto universo. Sempre, vou repetir, todo conjunto que a gente trabalha vai ser subconjunto do conjunto universo. Ou seja, a primeira propriedade que a gente pode anotar aqui é que um conjunto A qualquer, ele sempre estará contido no conjunto universo. Tudo bem? Qualquer conjunto que a gente estiver trabalhando, ele sempre será o quê? Subconjunto do conjunto universo. Vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade que a gente tem que entender é que, se a gente tiver, por exemplo, aqui, eu tenho esse conjunto que é formado pelo 1, o 2 e o 3. E esse outro conjunto, que é formado pelo 1, o 2 e o 3. Se esse aqui é o conjunto A, esse aqui também vai ser conjunto A. Porque eles têm exatamente os mesmos elementos, vão ser o mesmo conjunto. Veja que os elementos desse conjunto se relacionam com os de cá. E os elementos de cá se relacionam com os de A, daqui. Eles são exatamente os mesmos, né? Então veja que se a gente tiver conjuntos iguais, o próprio conjunto ele está contido nele mesmo. Tá? Lembra que eu falei que para ser subconjunto ele tem que ter exatamente os mesmos elementos ou um número inferior à quantidade de elementos que tem no conjunto original? Né? Pegando o exemplo anterior lá que a gente tinha visto o conjunto A e o B. Lembra que o conjunto A estava dentro do conjunto B? Se o A fosse exatamente igual ao B, ele também seria subconjunto do B, né? Naquele outro exemplo. Então ele também seria. Então, se dois conjuntos são iguais, eles são basicamente um subconjunto do outro, tá? Essa propriedade a gente chama de propriedade reflexiva, tá? Reflexiva. Então, quer dizer o seguinte, que o conjunto, qualquer conjunto, ele é o quê? Ele é subconjunto dele mesmo. Sempre ele vai ser subconjunto dele mesmo, tá? Porque, no caso, é o subconjunto de maior quantidade de elementos, né, possível. Então, qualquer elemento sempre será, qualquer conjunto sempre será subconjunto dele mesmo, ok? Ok, vamos lá, vamos para a próxima. A propriedade 3 vai ser o seguinte, a gente vai falar sobre uma propriedade que é chamada propriedade transitiva. Na propriedade transitiva, né, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, se um conjunto A está contido num conjunto maior, que é o conjunto B, certo? E o conjunto B
está contido num conjunto, é subconjunto de um outro conjunto que é o conjunto D, disso daqui a gente pode concluir o quê? A gente conclui que o A também é subconjunto de D. Nossa, que confuso, né? Vamos observar, vamos fazer um desenho. Então a gente tem um conjunto A aqui. O conjunto A, ele é o 1, o 2 e o 3. O conjunto B, ele vai ser o conjunto 1, 2, 3, 4, 5. E o conjunto D, ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Veja, todos os elementos de A possuem um correspondente no conjunto B. Todos os elementos de A possuem um correspondente no conjunto B. Logo, eu posso dizer o quê? Que o A, ele é subconjunto do B, certo? Certo, ó, tem um aqui, dois aqui, três aqui, três aqui. Então, o A é subconjunto de B. O B é subconjunto de A? Não, porque tem o 4 e o 5 aqui que não correlaciona com o conjunto A, certo? Então, o B não é subconjunto de A, mas o A, sim, é subconjunto de B. Ótimo. Agora, vamos relacionar o B com o D. O B tem 1, o D também. O B tem o 2, o D também. O 3 aqui com 3 aqui. O 4 aqui com 4 aqui. E o 5 aqui com 5 aqui. Quer dizer, todos os elementos de B possuem um correspondente no conjunto D, certo? Então, eu posso dizer que o B, ele é o quê? Ele é subconjunto de D, certo? Se o B é subconjunto de D, todos os elementos de B têm um correspondente no D. Só que o A é um subconjunto do conjunto B. Quer dizer, que se todos os elementos dele estão aqui e todos os elementos desse também estão aqui, quer dizer que todos os elementos do A também vão estar aqui, no D, certo? Então, ó, o 1 tem aqui, o 1 tem aqui, o 2 aqui, o 2 tem aqui e o 3 tem aqui e aqui também, certo? Então, o A, ele vai ser subconjunto de D. É isso que a gente está dizendo na propriedade 3. Se o A é subconjunto de B e B é subconjunto de D, então a gente conclui que o A também vai ser subconjunto de D. Ok, galera? Tudo certo? Então, mais uma propriedadezinha para a gente poder ver agora. Vamos para a propriedade 4. Vamos lá. Propriedade 4. Essa propriedade 4 é uma propriedade que é igualdade entre conjuntos. Igualdade entre conjuntos. Como assim? Olha, se a gente tem um conjunto A, e esse conjunto A está contido em B, certo? Se o A está contido em B, e o B está contido em A, veja, isso aqui nada mais é do que semelhante ao que a gente viu aqui na propriedade 2. Na propriedade 2, eu disse que o A estava contido em A, né? Que o A é subconjunto dele mesmo, e tinha dado o exemplo. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de dar um outro nome, né? Um outro nome, aliás, ao invés de dar o mesmo nome para um segundo subconjunto, eu estou dando nomes diferentes aqui, né? Então, ó, A é com o subconjunto de B. Só que o B também é subconjunto de A. Isso só vai acontecer se os dois forem exatamente o mesmo conjunto, tá? Isso só é possível, se e somente se, isso só é possível se o A for exatamente igual ao B, tá? Então, isso é igualdade entre conjuntos. Se eu tenho um conjunto A aqui, 1 e 2, e o conjunto B, 1 e 2, veja que o A é subconjunto de B. Né? O A é subconjunto de B. Só que o B também é subconjunto de A. Isso só é possível se eles forem exatamente iguais. Tá? Essa é a propriedade 4. Ok? Ok. A gente já viu o conceito também, lá atrás, a gente viu o conceito de conjunto universo, a gente também viu o conceito de conjunto vazio, né? Conjunto vazio é quando você remove todos os elementos do conjunto, né? E a gente viu que o símbolo do conjunto vazio é o quê? O símbolo do conjunto vazio, ele é esse aqui, né? Uma bolinha com traço, né? Ok. Uma propriedade que a gente tem que saber, gente. O conjunto vazio, ele vai estar contido em todos os elementos. Ele vai estar contido em A. E aí, é para todo A. Para todo, lembra que o A ao contrário é para todo. Para todo A, independente do conjunto que a gente estiver relacionando, o conjunto vazio,
ele vai ser sempre, sempre, sempre um subconjunto de qualquer conjunto. Veja, o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto, tá? Então grava essa propriedade aí. A gente vai falar mais dela a respeito depois. Mas a princípio entenda, o vazio não é zero. Não estou falando do número zero, eu estou falando do conjunto vazio. A gente elimina todos os elementos de dentro de um conjunto. Lembra da ideia do estojo que eu tinha dito na outra aula? Imagina que o nosso estojo é o conjunto e todos os lápis, canetas, tudo aquilo ali vai ser os elementos do nosso conjunto. Se a gente remove todos os lápis, a gente vai ter um estojo vazio. Se a gente remove tudo de dentro do estojo, a gente vai ter um estojo vazio. E aquele estojo vazio é um nosso subconjunto. É quando não tem exatamente nada dentro do meu conjunto. Tá bom? Então, propriedade 5, o vazio ele está contido em A para todo A. Ou seja, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Ok? Então, vamos para a propriedade 6. Propriedade 6, ela vai dizer o que para a gente? Se o conjunto A aqui, ele possui o quê? N elementos, tá? Se um conjunto A ele possui N elementos, ok? Quantos subconjuntos eu consigo formar com o conjunto A? Eu consigo formar 2 elevado a N subconjuntos, tá? Essa é a ideia. Se A possui N elementos, eu consigo produzir 2 elevado a N subconjuntos. E para essa propriedade, para a propriedade 6, eu vou dar um exemplo maior, tá? Então, imagina esse conjunto A aqui, com os elementos 1, 2 e 3, certo? Eu tinha dito que a gente, para esse conjunto específico, ou para qualquer outro conjunto, a quantidade de subconjuntos que a gente consegue formar dentro desse conjunto aqui vai ser 2 elevado a n, sendo que n é o número de elementos, né? Quantos elementos a gente tem aqui? Vamos contar? A gente tem 1, 2, 3 elementos, certo? 3 elementos. Então, vamos lá, vamos anotar aqui. Quanto que vai ser 2 elevado à terceira? 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, né? E isso vai dar 8 elementos, né? Opa, elementos? É elementos que se diz não, né, gente? É 8 subconjuntos, né? Subconjuntos. Ok. Se a gente tem 8 subconjuntos, quais são os subconjuntos, né? Quais são os subconjuntos? Veja, a gente pode formar, vou marcar aqui. Eu vou marcar aqui S1, S2 para vocês entenderem. Veja, qual o primeiro subconjunto? O primeiro subconjunto vai ser qual? Ora, eu posso ter um subconjunto só com o elemento 1. O 1 não está aqui? Eu posso ter esse subconjunto aqui, certo? O que mais? Eu posso ter um subconjunto só com o elemento 2. Olha, mais um. Eu posso ter um subconjunto com o elemento 3. E já se foram 3, né? 3 subconjuntos. São ao todo 8, né? Beleza, tá faltando, vamos lá. Qual o próximo subconjunto? Agora, eu não tenho mais nenhuma possibilidade com um único elemento. Vamos para 2 elementos agora, né? Então, o próximo subconjunto, ele vai ter o elemento 1 e o elemento 2. Veja que isso aqui é um subconjunto, esse aqui é um conjunto, né? Que é subconjunto de A, certo? Vamos para mais um? Vamos ver aqui mais um. Deixa eu arrumar aqui. Quinto subconjunto, qual que vai ser? Eu posso fazer o 1 junto com o 3, certo? Tem mais alguma possibilidade com 2 elementos? Tem, né? Subconjunto 6, que ele vai ser o quê? O 2 e o 3, certo? Já foram 6, está faltando 2, né? Ah, mas agora a gente não pode mais combinar de 2 em 2, vamos combinar de 3 em 3, são 3 elementos, né? Só tem uma possibilidade. Lembra que o conjunto, ele é subconjunto dele mesmo, né? A propriedade 2 que a gente viu? Pois é. Então a gente vai ter aqui, ó, que o outro subconjunto vai ser o 1, o 2 e o 3. É ele mesmo, né?
Certo, já foram 7, né? Então a gente resolveu todo o problema, mas não está falando que são 8 subconjuntos? Sim, pela propriedade 2 a gente viu que isso aqui é um subconjunto, né? E pela propriedade 5 a gente sabe que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Ou seja, o oitavo subconjunto que está faltando é o conjunto vazio, né? O conjunto vazio. Opa, marquei um pontinho aqui, esse pontinho não existe. Então aqui, ó, abre chave, fecha chave. Então veja, aqui não tem nada, esses 3 aqui tem um elemento, esses daqui tem 2 elementos e esse aqui tem 3 elementos, tá? O conjunto vazio eu posso marcar assim ou a gente pode marcar assim, né? Conjunto vazio, certo? Então grava essa propriedade aí. Essa propriedade é bem importante. Se um conjunto tem n elementos, certo? N elementos. O conjunto específico ele vai ter o quê? 2 elevado a n subconjuntos. Ok, gente? Então essa propriedade é bem importante, não esqueça dela, certo? O próximo ponto, a gente vai falar a respeito sobre operações entre conjuntos. A primeira operação que a gente vai definir é a união, que é representada por esse uzinho, né? Por essa letra uzinha aí. Ok, gente? Então, o que a gente vai fazer? Vamos imaginar aqui que a gente tenha dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, certo? E aí, esse conjunto A e esse conjunto B, eles podem ter ou não elementos em comum. Então, eu vou usar esse diagrama de Venn aqui, certo? E dentro dessa bolinha aqui, eu vou marcar todos os elementos de A, certo? E dentro dessa bolinha, eu vou marcar todos os elementos de B, certo? Quando eu quero falar a respeito da A união com B, eu quero saber de todos os elementos de A e todos os elementos de B. Então eu quero tudo. Eu quero isso aqui tudinho, ó. Todos os elementos de A, eu quero isso aqui tudo. Veja. E eu quero também todos os elementos de B. Eu quero isso aqui tudo também. Certo? Ah, professor, mas aí se você quer A união com B, eu não quero só os elementos que tem A ou o que tem B? Não, eu quero o que tem todos, tá? Independente se são iguais ou não, tá? Só que aí você não precisa repetir os elementos. Se os elementos se repetem tanto A quanto em B, você não precisa repetir, você só coloca uma vez. Então, o que é A união com B? A união com B é o quê? São uns elementos x. X é um elemento qualquer, certo? Só que, vou colocar aqui uma barra, que significa tal que, né? Então, x é um elemento tal que... O x, como é que eu sei que x é um elemento? Porque o x pertence a A. Lembra que esse pertence é uma relação de elementos com o conjunto? Se o x pertence a A, é porque o x é elemento, né? Então, x pertence a A, x é um elemento de A, ou o x ele é elemento de B. Ah, quer dizer que ele é A ou B? Sim. Esse ou, ele é um ou inclusivo. O ou inclusivo, ele inclui o que está no meio, inclui o que faz parte dos dois, tá? Então, a união com B tem que estar tanto em A quanto em B, independente se repete nos dois ou não, ele vai aparecer, ok, gente? Então, a união com B vai aparecer, e eu repito, se tiver aparecendo nos dois, ele vai fazer parte da união sim, tá? Vamos falar aqui de algumas propriedades dessa união, tá? Propriedades. Nas propriedades, o que a gente pode dizer aqui basicamente? Se a gente tiver a união com o vazio, veja, a união com o vazio pega todos os elementos de A e une com o vazio, então pega tudo que tem A e tudo que tem no vazio. O que tem no vazio? Nada. Então vai entrar só os elementos que tem em A. Ou seja, a união com o vazio é o próprio A. Certo, gente? Porque o vazio não tem nada para acrescentar. Então, a união com o vazio vai ser o próprio A. Ok, gente? E o que vai ser a união com o conjunto universo?
A união com o conjunto universo. O que que é isso? Veja, o A, ele é união com o conjunto universo. Pega todos os elementos de A, certo? E pega todos os elementos do conjunto universo. Olha, todos os elementos do conjunto universo são todos os elementos possíveis, inclusive os de A, certo? Só que a união com o universo são todos os elementos, são todos os números. Por quê? Porque o conjunto universo tem todos, né? Então a gente não está relacionando os elementos de um conjunto e o do outro e juntando tudo numa coisa só. Tem um saco aqui com dois elementos. E tem um outro saco com todos os elementos do mundo. Se eu junto esse saco com esse saco, eu vou ter todos os elementos do mundo. Lembra que quando repete, não importa pra gente? A gente só recoloca ele uma vez? Então a união com o universo é o próprio conjunto universo, tá? Não tem essa. Ok? Se a gente pega o A e o uno com o conjunto A, o que a gente tem? A união com A é o quê? Ora, a união com A é o próprio A, porque todos os elementos vão se repetir. E se todos os elementos se repetem, eu não preciso contar ele duas vezes, eu conto uma vez só. Então eu faço duas vezes o mesmo conjunto e tiro, né, o que se repetiu. Então fica a união com A é o próprio conjunto A. Ok, gente? Certo. E a gente tem aqui a união com B. A união com B é a mesma coisa, tá, gente, que B união com A. Nesse caso, existe uma propriedade comutativa, né? A gente pode trocar as ordens aqui que não vai fazer diferença nenhuma. E a gente também pode fazer uma propriedade associativa. Como assim? A gente pode relacionar da seguinte forma. A união com o quê? Com uma união aqui de B com C, certo? Veja, aqui a gente tem dentro desse parênteses a união de um conjunto B com um conjunto C, certo? E aqui, pega esta união e une com esta. Quando a gente tem isso, a gente pode trocar o parênteses de lugar que não faz diferença nenhuma. A união com B, entre parênteses, união com C. Não faz diferença. Essa propriedade é a propriedade associativa, tá? Associativa. Ok, gente? Vamos para a próxima operação, então. A próxima propriedade é a interseção ou intersecção. A intersecção, ela vai ser representada pelo símbolo U de cabeça para baixo, assim, ó. Esse é o símbolo da intersecção. Então, imagina novamente aqueles conjuntos que a gente tinha falado para vocês. O que é A intersecção com B? Veja, imagina novamente aqui que a gente tem o conjunto A, tá certo? E a gente tem aqui novamente o conjunto B. O A intersecção com B, veja, ele vai ser o que, gente? Ele vai ser um elemento, certo? Veja, na verdade, a intersecção com B é um conjunto, mas dentro desse conjunto ele tem elementos, certo? Veja, como é que eu sei que esse X é um elemento? Porque o X pertence a A. Veja, lembrando, né, a mesma coisa, o X é elemento de A, certo? Então, se é elemento de A, o X é um elemento, ok. Ele pertence a A e grava esse E, X pertence a B. Veja que para ser elemento de A e ser elemento de B, ele tem que aparecer nos dois. Não importa para mim o que aparece em cada um individualmente. O que me importa é apenas o que aparece exatamente nos dois, tá? Então a intersecção, tá? A intersecção de dois conjuntos vai ser o quê? Vai ser esse meinho aqui, ó, o que aparece exatamente nos dois, tá, gente? É isso aqui que me interessa. Essa que é a intersecção de A com B, ok? Tá? Então, A intersecção com B é igual a um conjunto formado por X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Essa é a nomenclatura, tá? Vamos falar das propriedades aqui da intersecção. Então, quanto às propriedades, o que a gente tem? A primeira propriedade que a gente tem que falar é o seguinte. A intersecção com vazio é o quê? O que é a intersecção com vazio? Veja, a intersecção tem que aparecer exatamente nos dois conjuntos. Nos dois conjuntos, tá? Vamos supor que o conjunto A é o conjunto que tem... Vamos supor que isso aqui, ó. O A é esse conjunto aqui. Certo? Qual é o que isso aqui tem em comum com o vazio?
Lembra? Vamos ver quantos subconjuntos existem aqui. Quantos subconjuntos tem aqui? Tem um elemento só, então é 2 elevado a 1, né? Então são 2 subconjuntos, certo? Certo. Quais são os subconjuntos possíveis? Ora, os subconjuntos possíveis é o conjunto, este conjunto e esse conjunto aqui, né? O conjunto vazio, certo? Lembrando que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, ok? Então, qual que é a intersecção do A, desse conjunto A, com o vazio? É o próprio vazio, porque o vazio não tem nada, né, gente? O vazio não tem nada. Então, a intersecção com o vazio é o próprio vazio, tá? Então, a intersecção com o vazio é o próprio vazio. E o A intersecção com o universo, o conjunto universo? É o quê? Veja, o conjunto universo tem todos os elementos, inclusive o A. Então, se a gente faz uma intersecção do A com o vazio, a gente vai ter o quê? Vai ter o próprio A, né? Porque a gente quer os elementos que aparecem nos dois, né? Então, como o universo tem todos os elementos de A, então a intersecção vai ser o próprio A, certo? E o A intersecção com o próprio A, veja, todos os elementos que aparecem aqui. Então é o próprio A também, né, gente? A intersecção com A é o próprio conjunto, né? Porque isso se repetem, os elementos se repetem, certo? Veja, se a gente faz aqui o A intersecção com B, isso aqui eu também posso dizer que é a mesma coisa que B intersecção com A. Veja, se eu faço A intersecção com B e B intersecção com A, o que é igual entre eles não muda, né? É exatamente a mesma coisa, então não vai alterar nada, tá? Então isso aqui a gente chama de propriedade comutativa, né? Não faz diferença. E a associativa também é válida para cá. Então se a gente tem A intersecção com B intersecção C, isso aqui é a mesma coisa de A intersecção com B intersecção com C. Essa aqui é a propriedade associativa e ela também não faz diferença nenhuma, ok? Tudo bem, gente? Agora a gente vai falar sobre diferença, né? Como se fosse uma subtração. Como que a gente faz, basicamente, a diferença entre dois conjuntos, né? Então, a diferença vai ser representada da seguinte forma. Imagina que eu tenho A menos B. A menos B, um conjunto menos um outro conjunto. Então, veja, eu tenho aqui o conjunto A, ok? E eu tenho aqui o conjunto B. Quando eu falo o conjunto A, gente, o conjunto A é tudo que está dentro dessa bolinha aqui. Tudo que está dentro dessa bolinha. Perdão. E aí, se eu faço A menos B, eu pego todos os elementos de A e subtraio o B. Como assim eu subtraio o B? Veja, isso daqui, esta parte aqui, não nos interessa. Por que elas não nos interessam? Porque isso aqui não faz parte do A. Se não faz parte do A, não tem para onde eu excluir, né? Não tem o que excluir aí, certo? Então, eu vou representar aqui, por exemplo, de azul. Eu vou colocar aqui de azul. Veja que tudo isso daqui pertence a A. Tudo isso aqui pertence a A, certo? Só que, veja, esta primeira parte aqui, que eu coloquei em número 1, pertence só ao A. Só ao A. E esse aqui, em 2 aqui, pertence tanto ao A quanto ao B. Quando eu faço o A menos o B, eu pego todos os elementos de A e excluo esses que tem o B junto, certo? Então, a diferença A menos B vai ser toda esta parte aqui, tudo isso que está em azul, certo? Então, A menos B vai ser o quê? Vai ser um conjunto que tem X, tá ok? O X pertence ao quê? Pertence ao A e ele não pertence a B, ok, gente? Ele não pertence a B, certo? Então, a gente pega todos os elementos de A e tira o de B, certo? E então, isso é a mesma coisa se eu fizer B menos A? É a mesma coisa se eu fizer B menos A? Não. Por que que não é a mesma coisa? Porque B menos A, gente, é X, tá o quê? X pertence a B e X não pertence a A. Ou seja,
o B menos A é isso aqui, ó. O B menos A é isso aqui. É o que pertence a B, mas não pertence a A. E o A menos B é o que pertence a A, mas não pertence a B. Tudo bem? Essa é a diferença, tá? Então, cuidado com isso. Eu não posso dizer que A menos B é igual a B menos A. Isso não é verdade sempre não, tá, gente? Isso não é verdade sempre. Essa afirmação aqui, ela não é verdadeira. Ela pode ser verdadeira, tá? Se ambos os conjuntos forem exatamente iguais, certo? Aí elas podem até ser verdadeiras. Mas aqui no caso, não é uma regra, tá? A gente não tá falando aqui de regra. Ok, galera? Beleza. Um outro conceito que a gente tem que ficar atento também é o conceito de complementar, tá? Então, complementar é representado por esse Czinho aqui, ó, né? Então, veja, imagina aqui, gente, que a gente tem esse conjunto grande, certo? Eu vou chamar esse conjunto de conjunto A, certo? E a gente tem aqui dentro do conjunto A um conjunto B, certo? Se o B está dentro do conjunto A, é uma parte do conjunto A, então o B ele é subconjunto de A. Então a gente já sabe aqui que B está contido em A. Ok, gente? B é subconjunto de A, certo? Quando a gente fala disso aqui, como é que a gente lê isso? Esse Czão aqui é chamado de complementar. Então, a gente está fazendo o complementar do quê? De B em relação ao A. Complementar de B em relação ao A. O que isso significa? Complementar é a mesma coisa do que? De a gente fazer uma subtração. O A menos o B. Como assim, gente? Veja. O B é só esta parte aqui em verde, certo? E o A é tudo, inclusive o que está em verde, certo? Quando a gente fala do A menos o B, a gente está falando disso daqui, ó, do que está em azul. A gente pega o A todinho e tira o azul. Ou seja, quanto que falta, qual é a parte que falta do A para qual é a parte que falta para o B para ele se tornar o A? É tudo que está em azul. Certo? Então, o complementar, você pega o maior e subtrai o menor, que você vai ver o que falta, né? É o quanto que está faltando, qual é o subconjunto que está faltando para eu virar, no caso, né, para eu virar de fato o complementar, né? Ou para virar de fato o conjunto A, certo? Tudo bem, gente? Então é isso. Então, uma outra coisa também, se a gente estiver relacionando com o conjunto universo, se a gente tiver, por exemplo, se a gente tiver complementar de A, de um conjunto A, em relação ao conjunto universo. E aí o conjunto universo vai depender do nosso exercício que a gente estiver estudando, tá? Como que a gente faz isso? Ora, o complementar de A em relação ao conjunto universo vai ser o universo menos o conjunto A. Simples assim. E aí a gente vai ter o A complementar. A gente vai ter um outro conjunto, que é o conjunto A. Esse conjunto A, que complementa esse inicial, é chamado de A complementar. E aí ele vai ter uma barra aí em cima, certo? De tal forma que se a gente pega o A e soma com o A complementar, a gente vai chegar no conjunto universo, tá, gente? Basicamente é isso, tá? Então o A com a barra em cima significa A complementar, ok? Deu para entender? Então, esse A com a barra em cima é sempre em relação ao conjunto universo. Alguns exercícios, galera, vão precisar que a gente faça algum tipo de operação matemática com os conjuntos, né? Então, é importante que vocês fiquem atentos a algumas propriedades, né? Que a gente chama de propriedade distributiva para conjuntos, tá? Lembra na propriedade distributiva, por exemplo, aqui, 2 vezes A mais B. E nessa propriedade a gente fazia aqui um processo de distributiva e ficava 2A mais 2B. Pois é, a gente vai fazer a mesma relação, uma propriedade agora chamada de propriedade distributiva também, só que para conjuntos, tá? A gente não está relacionando só números, a gente está vendo conjuntos,
certo? Então, veja, imagina essa primeira propriedade aqui, tá? Então, a gente tem a intersecção, tá? A intersecção com uma união aqui, ó. B união com C. Então, a gente vai ter que fazer uma distributiva, certo? Essa distributiva, como é que a gente faz? A gente vai pegar isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo. Distribuir para cá. E depois a gente vai pegar e vai distribuir para cá. E o que vai ficar no meio? Vai ficar no meio isso aqui, ó. Tá? Então, como é que vai ficar essa propriedade distributiva? A gente abre um parênteses, coloca A intersecção com B, fecha parênteses, e essa união aqui, ó, esta união aqui vem para cá, e depois a gente faz o que? A intersecção com C. Tudo bem, gente? Então, essa é a primeira propriedade distributiva que a gente tem que ficar atento, certo? Primeira propriedade. E da mesma forma, a gente pode fazer o seguinte. A outra propriedade que a gente pode fazer é a união com B, intersecção com C. Como é que isso fica? Ora, é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, não esqueça. Você vai pegar isto, puxa para cá, depois puxa para lá. E esse aqui vai ficar sozinho, vai ficar isolado no meio, tá, gente? Então, como é que vai ficar essa relação? Vai ficar, abre parênteses, A união com B, fecha parênteses, intersecção com A união com C. Ok, galera? Então, essas propriedades, a depender do exercício, elas facilitam bastante mesmo a nossa vida, tá? Vamos lá, tem mais coisas ainda para aprender. Existe um conceito assim que não é tão comum nos vestibulares, que é o conceito de diferença simétrica, tá? Então, veja, o conceito de... Imagina aqui, a gente tem o diagrama de Venn-Euler, né? Aqui a gente tem um conjunto A e um conjunto B. E o conjunto A é formado por todos os elementos daqui, certo? Todos os elementos. E o conjunto B, ele é formado pelo quê? Por todos esses outros elementos aqui, certo? Agora, quando a gente fala de diferença simétrica, o símbolo vai ser um delta, tá? O símbolo da diferença simétrica, tá? Diferença simétrica, ele vai ser o quê? Um delta. Lembra que eu falei que A menos B é diferente, né, de B menos A? B menos A? Isso aí vai depender do conjunto, né? Então, A menos B é diferente de B menos A, certo? Quando a gente fala de A menos B, a gente está falando disso, ó. Olha só. Quando a gente fala de A menos B, a gente está falando disso aqui. Ok? É isso aqui que a gente está falando. E quando a gente fala de B menos A, a gente está falando disso. Ou seja, a gente está removendo o quê? A intersecção. Ok? A gente está removendo de fato a intersecção. E o que é a diferença simétrica? A diferença simétrica é a união desses dois conjuntos que a gente marcou aqui com as cores. Ok? Então é como se fosse a união dos dois conjuntos menos a intersecção. E aí, como é que fica isso? Como é que a gente pode escrever isso de forma matemática? Eu posso dizer que a diferença simétrica de A com B, e aí põe o delta aqui, né? A diferença simétrica de A com B vai ser basicamente o A menos o B, união com B menos o A. Certo? A gente está pegando toda esta relação aí, né? Essa diferença entre os conjuntos, né? Basicamente é isso, ok? Beleza, vamos para o próximo item. Número de elementos. Quando a gente quer relacionar, saber quais são o número de elementos, né, de um conjunto, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar um N e entre parênteses o conjunto que a gente está relacionando. Por exemplo, NA é o número de elementos que tem dentro do conjunto A, certo? Ok. Então, imagina o seguinte, se a gente tiver a união entre dois conjuntos, como é que fica a quantidade de elementos que tem dentro desse conjunto? Veja, imagina aqui, o diagrama de Venn-Euler aqui. Ó. Imagina o conjunto A e B. Se eu quero A união com B, A união com B é tudo, né, gente? Então, A união com B é tudo. É todo o conjunto A
e todo o conjunto B. Então, quantos elementos vão ter aqui dentro? Veja, repara aqui nessa intersecção aqui. Repara que os tracejados eu passei 2 vezes, certo? Passei tanto na ida quanto na volta, tanto para representar o A quanto o B. Os elementos daqui eu acabei contando 2 vezes, tá? O elemento desse trecho eu acabei contando 2 vezes. Então, se eu quero saber quantos elementos tem o A união com B, eu tenho que excluir essa intersecção uma vez. Por que eu tenho que excluir uma vez? Porque se eu conto todos os elementos de A e somo com todos os elementos de B, né? Se tiver elementos iguais, eu vou contar 2 vezes, tá? Então, eu sempre tenho que excluir a intersecção, tá? Então, quantos elementos tem de A união com B? A união com B vão ser todos os elementos de A, somo todos os elementos de A, certo? E aí eu vou somar todos com todos os elementos de B, certo? Mas lembrando, aqui pode acabar se repetindo. Se tiver elementos iguais, eles vão se repetir. Então eu tenho que excluir uma vez. Para não aparecer 2 vezes, eu excluo uma. Então eu faço menos o número de elementos que tem na intersecção, tá? Na intersecção dos dois conjuntos. Eu excluo uma vez, certo? Deu para entender isso? O conceito é bem facinho se você repara para ver aqui, né, o desenho no diagrama. Para finalizar, a gente vai falar a respeito de classificação numérica de alguns conjuntos. Veja, eu vou falar aqui a respeito de alguns conjuntos, tá, gente? Então, repara o seguinte, quando a gente coloca aqui o símbolo de uma letra N, geralmente vem com duas pazinhas assim, 2 pezinhos, né? Esse conjunto N, ele é chamado conjunto dos números naturais, tá? E o conjunto dos números naturais, ele vai ser o seguinte, eles vão ser todos os elementos a partir do 0. Então, vai ser esses números aqui, ó, 0, 1, 2, 3, até o mais infinito, vai indo, certo? Sempre vão ser os elementos que a gente consegue contar, de 1, 2, 3, vamos supor, vai contando grãos de areia, a gente vai contando, né? São elementos contáveis, são esses daí os nossos elementos do conjunto dos números naturais. Se eu quiser representar o conjunto dos números naturais sem o 0, eu vou fazer o seguinte, para a gente excluir o 0 de um conjunto, a gente coloca um asterisco, tá? Não é asterístico, é asterisco, tá? Então a gente coloca o conjunto um conjunto dos números naturais com um asterisco, e aí vai virar o quê? Vai ficar só o 1, o 2, o 3, até o mais infinito, né? Então é isso que, quando a gente coloca o asterisco, a gente exclui os zeros, tudo bem? O 0 no caso, né? Veja, a letra Z são o conjunto dos números inteiros, tá? O conjunto dos números inteiros vai incluir tanto os naturais quanto os opostos. Os opostos deles são os mesmos números, só que com sinais negativos, tá? Então, veja, se eu faço isso aqui, ó, vai do menos infinito, deixa eu arrumar aqui, do menos infinito, aí vem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até o mais infinito. Tudo bem, gente? Então, basicamente, os inteiros são isso daí, certo? Se eu quiser representar os inteiros sem o 0, eu ponho um asterisco. Se eu quiser só os inteiros positivos, só os positivos, eu ponho o Z, certo? Com um sinalzinho de mais. E aí os inteiros com sinalzinho de mais fica assim, gente. Fica 0, 1, 2, 3, até o mais infinito. Certo, gente? Então ele fica exatamente igual ao conjunto dos números naturais. Ah, mas se eu faço um Z com um mais e um asterisco, aí vai ficar o quê? 1, 2, 3 e assim por diante até o mais infinito. Tudo bem? E aí eu posso também fazer o Z menos, né? O Z menos. O Z menos é o quê? Vai do menos infinito até menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Termina no 0. Se eu coloco o asterisco, eu excluo o 0, tá? Deu para entender? Então, conjunto dos números naturais e o conjunto dos inteiros. A gente vai agora representar com a letra Q, tá? Com a letra Q, o conjunto dos números, o quê? Do conjunto dos números racionais, tá?
racionais. E o que são os conjuntos dos números racionais? São todos os números, tá? Ó, ele é um número x, tal que esse x é igual a n sobre d, numerador e denominador. Mas isso só é possível se o n pertencer aos números inteiros, certo? Não pode aparecer uma fração aqui precisa ser um número inteiro, tá? E o denominador, ele vai ser o quê? Ele vai ser um inteiro também. Só que ele vai ser um inteiro com um asterisco. Por quê? Porque o denominador não pode ser zero, né, gente? Então, o que eu posso dizer? Que os racionais são todos os números que a gente consegue escrever na forma de fração, certo? Então, por exemplo, 1 é racional? 1 é racional? Perdão, aqui, deixa eu marcar aqui. 1 é racional? Sim. 2 é racional? Sim. Por que 1 e 2 são racionais? Porque eu consigo escrever na forma de fração. Ah, mas 2 não é fração. Opa! 2 sobre 1 não é fração? É. E 2 sobre 1 é o quê? É 2. Ah, então quer dizer que 2 é racional. Ah, entendi. Deixa eu fazer aqui. Meio é racional? Sim, tá numa fração, é racional. Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 2 é racional? Não. Não é. Por quê? Porque o numerador ele precisa ser um número inteiro. E raiz de 3 não é número inteiro, né, gente? Tudo bem? Raiz de 3 não é número inteiro. Tá ok? Aí 1,2. 1,2 ele é um número racional? É. Por que ele é um número racional? Porque eu consigo transformar isso aqui em fração. Como assim? Quanto que é 1,2 em fração? 1,2 em fração é a mesma coisa que 12 sobre 10. 12 sobre 10 é a mesma coisa que 1,2, né, gente? E 12 sobre 10 é a mesma coisa que 6 sobre 5. Quer dizer, 6 sobre 5 é a mesma coisa que 1,2. E 1,2, então, portanto, ele é número racional. Ok? A letra I. O que é a letra I? A letra I vai ser o conjunto dos números irracionais. Tá? Irracionais. Então, a letra I são o quê? São todos os números que a gente não consegue escrever na forma de fração. Então, os números que a gente não consegue, certo? Escrever na forma de fração. Por exemplo, raiz de 3 é um número irracional. O π que a gente vê na trigonometria é um número irracional, certo? Então, basicamente é isso. O conjunto dos números irracionais vão ser todos os elementos que a gente não consegue escrever na forma de fração, certo? E aí vai ficar faltando o conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais são todos os elementos que a gente acabou de ver. É o conjunto dos números racionais unidos com o conjunto dos números irracionais. A gente pega tudo que a gente viu anteriormente e coloca tudo junto. E aí a gente tem o conjunto dos números irracionais. Ok, galera? Então, vamos fazer um diagrama de Venn aqui para vocês entenderem melhor. Então, galera, veja. Imagina aqui que eu estou fazendo aqui um conjunto, certo? Esse conjunto aqui, ele é formado pelo conjunto dos números naturais, certo? Todos os números do conjunto naturais, todos os elementos do conjunto dos números naturais, eles são elementos do conjunto dos inteiros, certo? Então, o conjunto dos números naturais, ele é subconjunto dos inteiros. Então, veja, aqui, todos os elementos do conjunto dos números naturais são elementos do conjunto inteiro. Então, os naturais estão dentro dos inteiros, certo? E, se a gente pega os racionais são todos elementos que a gente consegue escrever na forma de fração, né? E aí, o que a gente tem, basicamente? A gente tem aqui que os inteiros, né? Os inteiros, eles vão estar aqui, ó. Aqui. Quer dizer que todos os... Veja, aqui são os racionais, né? O que é os racionais? Todos os inteiros, que são os azuis, eles são elementos dos racionais. Ou seja, o Z, ele é subconjunto de Q, tá? O Q são todos os elementos que a gente consegue escrever na forma de fração. Então, os irracionais estão num grupo maior? Não. Porque, veja, o conjunto dos racionais, ele é diferente do conjunto dos números inteiros, dos números irracionais, né? Eles não entram, eles não têm elementos que se combinam. Na verdade, eles vão ser complementares um do outro, para quê? Para formar basicamente, deixa eu marcar aqui, para formar basicamente o conjunto dos números reais. Então, veja, eu vou colocar aqui por fora, veja aqui por fora, aqui em verde, a gente tem o conjunto dos números irracionais,
certo? Então, basicamente é isso. Os irracionais eles não estão dentro, certo? Mas, se a gente junta tudo, veja, eu estou tentando juntar aqui, né? Imagina que não tivesse nenhum espaço aqui entre as linhas. Tudo isso daqui, a união de tudo isso, vai fazer parte do quê? Do conjunto dos números reais. Ok, gente? Deu para entender isso? Então é bem tranquilo, a gente vai trabalhar com isso, tá? Conjunto dos números reais, certo? Agora, vamos falar só de alguns conceitinhos para a gente poder terminar e poder dar sequência. Imagina aqui o seguinte, eu vou falar sobre intervalo real. Intervalo real é basicamente um segmento, uma reta, no caso, uma reta orientada, certo? E a gente vai marcar aqui uma origem, um ponto zero. Se ela está orientada para cá, eu vou colocar todos os sinais positivos para cá. Então, essa reta é crescente nesse sentido e decrescente nesse sentido, de maneira que eu posso colocar qualquer elemento aí, e eu consigo identificar qualquer elemento dentro do conjunto dos números reais dentro dessa reta. Essa aqui é a reta real. Intervalo real ou reta real. Ok, gente? Então, basicamente é isso. Como que eu represento os elementos aí? Os elementos de um conjunto dentro da reta real. Eu venho aqui e preencho. Eu faço assim um traçadinho assim para representar. Então vamos supor que eu estou falando aqui do menos 4 até o 8. Do menos 4 até o 8. Eu vou vir aqui e eu preencho, certo? Ah, mas como eu sei se o menos 4 faz parte ou não desse tracejado? Se eu quero representar um elemento dentro do tracejado, e é um limite, eu venho aqui, coloco uma bolinha e pinto. Estou pintando essa bolinha aqui, significa o quê? Que o menos 4 faz parte desse tracejado. Tá vendo? Ele faz parte. É como se ele tivesse tracejado também. Aí se eu venho aqui no 8 e coloco uma bolinha sem pintar. Se eu não pinto essa bolinha, significa que esse tracejado ele chega bem próximo ao 8, chega no limite do 8, mas não chega no 8. Ele não encosta no 8. O 8 não faz parte do conjunto. Certo? Então, esse conjunto aqui que a gente acabou de representar seria o conjunto do menos 4 até o 8. Só que o menos 4 faz parte e o 8 não. Então, o 8 está aberto, porque ele não faz parte do 8. E o menos 4 está fechado no menos 4, por quê? Porque o menos 4 faz parte. Uma outra forma de representar, eu posso dizer que esse conjunto aí é o conjunto X, tá o quê? X pertence ao quê? Ao conjunto dos números reais, porque envolve todos os números que está aqui nesta reta real. Então, X pertence aos reais, tá o quê? O menos 4, ele é menor ou igual a X, que é menor do que 8. Ou seja, o 8 não faz parte, mas o menos 4 faz parte da reta real. Tudo bem, gente? Faz parte da reta real aí, tá? Então, a gente está vendo a representação de um número, certo? Vendo a representação de um número numa reta, na reta real. A gente também pode representar o número em um gráfico, através de um par ordenado. O gráfico que a gente vai chamar aqui é chamado de plano cartesiano. Vamos a ele. O plano cartesiano, aqui foi feito à mão, né? Mas imagina que são retas, certo? Mas foi feito à mão aqui. Mas imagina que são retas e são retas orientadas. E elas vão ter uma origem aí no caso, né? Elas vão ter uma origem, basicamente. E aí o que vai acontecer? A origem é esse ponto aqui. Essas duas retas, elas estão orientadas, elas são perpendiculares. Elas têm um ângulo de 90 graus. E aí o que vai acontecer? Basicamente, a gente orienta para cá o sentido positivo. Então aqui vai ser 1, 2, 3, assim por diante, e aqui menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante. O y é a mesma coisa. O y está orientado no sentido para cima positivo e para baixo negativo, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Ok? Então, imagina que aqui o plano, certo? E a gente vai representar qualquer elemento aí dentro desse plano através de pontos, né? Então, imagine, os pontos eles sempre vão ser representados através de coordenadas. E aí sempre vai aparecer a coordenada x no início, depois a coordenada y. Essas coordenadas x e y elas vão indicar para a gente em que posição em relação à reta ele se encontra, esse ponto se encontra. Então, imagina que a gente tem o ponto A. Este ponto A ele é formado pelo par ordenado. Veja, par
porque são dois elementos. Ordenado, porque eles estão exatamente nessa ordem, eu não posso trocar a ordem. Então imagina que eu tenho aqui o par 3 e 2. O que é 3 e 2? Significa que esse x aqui, esse primeiro elemento é o x, certo? E esse primeiro elemento aqui, e esse segundo elemento aqui é o y, certo? Então, eu vou vir aqui na reta x e eu vou procurar onde é que está o 3. O 3 está aqui. Então, quer dizer que o meu ponto, ele vai estar basicamente nesse 3. Ele pode estar nesse 3 aqui. Mas o y está onde? Está no 2. Tá aqui, ó, o 2 está aqui, o y. Então, quando a gente traça paralelas em relação ao eixo x e ao eixo y, a gente vai encontrar o nosso ponto A. Então, vamos pegar aqui no 2 e vamos traçar uma paralela ao eixo x, né? Então, a paralela aqui está feita em tracejada aqui, tudo feito à mão, né? Mas a gente consegue entender. Então, fizemos a primeira paralela em relação ao eixo x, e agora a gente vai traçar uma paralela em relação ao eixo y, mas a gente vai para o ponto seguinte, vai para o outro ponto, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, e traça uma paralela. Onde as paralelas se encontram é exatamente o ponto que a gente quer, certo? Então, este ponto aqui, o ponto de intersecção das paralelas, este ponto aqui que é o nosso ponto A. Esse ponto A é formado pelo par ordenado 3 e 2, ok? Se a gente pega um segundo ponto, um ponto aqui, o ponto B, que ele é o ponto menos 1 e menos 1, lembrando que é entre parênteses, né? Veja, o menos 1, o primeiro aqui é o x, e o segundo é o y. Então eu venho aqui na reta x, acho o menos 1, onde que está? Está aqui. Na reta y, onde está o menos 1? Está aqui. Se a gente faz as paralelas, ó, paralela em relação ao eixo x, paralela em relação ao eixo y. Quando a gente faz isso, o ponto de intersecção das paralelas vai indicar para mim onde que é o ponto B, certo? Então é basicamente isso. Plano cartesiano é bem tranquilo, certo? Mas para a gente aprender isso direitinho, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, né, treinar bastante isso, tá? E agora, concluindo mesmo, de fato, isso é importante para a aula de função, certo? Que é a noção de produto cartesiano. Bom, produto cartesiano, o que se trata disso? Imagina o seguinte, a gente tem os conjuntos, certo? O conjunto A ele vai ser formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, certo? E, tá faltando uma coisa, né? É ponto e vírgula, né, gente? E o conjunto B, ele vai ser formado pelos elementos, 1 e 2, só, certo? Imagina que eu quero fazer um produto de dois conjuntos. Produto de dois conjuntos. O que é o produto? O produto é a multiplicação, né? É o x'inho. Toda vez que a gente multiplica dois conjuntos... Veja, quando a gente estava fazendo as operações com conjuntos, a gente chegava no quê? A gente chegava em um outro conjunto. Quando a gente faz a multiplicação, quando a gente faz o produto cartesiano, a gente pega dois conjuntos e multiplica eles. E a multiplicação dos conjuntos, veja... A multiplicação dos conjuntos, ela vai indicar para a gente o quê? Vai indicar para a gente um par aqui, um par ordenado, um par x e y. O produto de dois conjuntos vai formar um par ordenado, tá? Ele vai ser x e y, tal que o x pertence ao A e o y pertença ao B. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, gente? Se eu faço o A vezes o B, veja, eu vou ter um conjunto, certo? Formado por um monte de par ordenado. Os par ordenados vão ser elementos desse conjunto maior, tá? Então, o que eu faço, gente? Olha, imagina o seguinte, eu vou colocar aqui do lado, olha. O 1, o 2, o 3, o 4 e fecho, né? Vezes o outro conjunto, o 1 e o 2. Quando eu faço o produto, veja, eu faço esse com este. Depois eu faço este com este. Depois eu faço o 2 com este. Depois este com este. Depois, na sequência, eu venho com o 3, 3 com o 1 e 3 com o 2.
E depois, para finalizar, eu venho com o 4 junto com 1 e o 4 em conjunto com 2. Então, o que, que a gente vai ter no final das contas? A gente vai ter, veja, o par ordenado 1 e 1. A gente vai ter o par ordenado 1 e 2. A gente vai ter o par ordenado 2 e 1. 2 e 2. 3 e 1. 3 e 2. 4 e 1. 4 e 2. Acabou. Então, veja, o produto cartesiano vai dar vários pares ordenados para a gente e a gente pode representar isso lá no plano cartesiano, certo? Tudo bem? E veja, repara o seguinte, A vezes B é diferente de B vezes A. Por quê? Porque agora os elementos de B que vão ser o X e não o contrário. Vai ser os elementos de B, tá? Que vai ser X e não o contrário. Então, B vezes A é diferente, B vezes A é diferente de A vezes B. Não compara, que são coisas diferentes. Então, basicamente, a gente pode só concluir dizendo algumas propriedades, tá? Primeira propriedade, que se eu faço o A vezes o vazio, o produto cartesiano de A com vazio vai ser o vazio. Por quê? Porque o vazio não tem elementos, então o Y não pode ficar sem elementos. É necessário que o Y possua elementos, tá? Inteiros, números inteiros ali, para a gente poder representar no plano cartesiano. Se não tem elementos de y, a gente não vai conseguir representar. Lembrando que não ter elementos não significa ser zero. Zero é um elemento. Vazio não tem elementos nenhum. Ok, gente? Como eu disse, isso aqui é uma propriedade que a gente pode tomar em conta. B vezes A é diferente de A vezes B. Isso é só se o A for diferente de B e for diferente de vazio, tá? Se o conjunto A ele possui N elementos, veja, esses aqui são os elementos de A. E o B possui M elementos, aqui são os elementos de B. Né? Se o A possui N elementos e B possui M elementos, então quando a gente faz o A vezes o B, né, a gente vai ter M vezes N elementos. M vezes N elementos. Como assim? Que coisa estranha. Veja, gente, é simples. A relação é simples. Veja aqui. Aqui eu tenho 4 elementos. Aqui eu tenho 2. Quanto que é 4 vezes 2? Dá 8. E quantos pontos a gente vai encontrar? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Certo? Então, se eu tenho um produto cartesiano aí, para saber quantos elementos vai dar o produto, é só multiplicar o número de elementos que tem na formação deles. Beleza? Gente, essa aula é longa, a gente dividiu em 2 partes, cada parte aí, essa aqui ultrapassou 1 hora, né? E a outra tem em torno de 50 minutos, então a aula é longa. Como eu disse, a aula foi dada presencialmente, mas a gente está optando por fazer a gravação aqui para deixar tudo registrado no YouTube, tá? Por favor, quem ficar com dúvida nessa matéria, procurem os monitores, procurem os professores, tirem suas dúvidas, façam as listas de exercícios, certo? E vamos estudar bastante para a gente poder chegar no final do ano e conseguir a nossa meta, atingir a nossa meta, tá bom? Estou aí à disposição de todos vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.